inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. E não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. O que tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. O que tua presença, Senhor. Bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória, que bondade, diga isso. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, diga mais uma vez. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Então, Santo Espírito, tu és bem-vindo. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito tu és, Senhor. Vem inundar, encher. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor.
Oh Senhor. Aleluia, aplauda o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga que Ele tem liberdade nessa noite para Ele invadir o teu coração. Invadir não, para Ele entrar, porque Ele nunca invade. Se você não der liberdade para o Espírito Santo entrar no seu coração, você nunca vai sentir Ele, pois Ele não é invasor. Aí muitas vezes você fala: nossa, o culto está tão frio, o louvor está tão frio. Muitas vezes somos nós que não abrimos o coração para Ele entrar. Então fala para Ele: tens liberdade aqui, Espírito Santo. Senhor, tens liberdade para o Senhor tomar a minha casa. Senhor, eu tenho liberdade para tomar a minha vida. Tomar a minha vida por completo, não um pedaço, Senhor. Porque Ele não quer só um pedaço de você, Ele quer você por completo. Ou você é dele ou você não é. Ou você serve a Ele ou você não serve. Então comece a adorar o santo nome do Senhor Jesus, que Ele venha achar verdadeiros adoradores nessa noite. Oh Senhor, Ele tem liberdade. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Oh, tem liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Diga para Ele: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, declare: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Então mude as coisas de lugar. Queremos mais o teu Espírito, Senhor. Queremos mais a tua presença, mais de ti. Então diga: Ele tem liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou o teu lar. Então mude, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão
O teu perdão é completo, o teu amor é completo, pois ele sarou a minha alma, ele restaura a minha alma. Esse Jesus é completo, você só precisa dele, você não precisa mais de nada, pois o perdão dele já é o suficiente, pois o amor dele já é o suficiente, porque eu estou de pé, alcançado pelo amor do Senhor. Então toca-me e toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo e enche-me de novo, Senhor. Eu não me vejo sem a tua presença, pois vale mais um dia, vale mais um dia em teus átrios, Senhor, mas vale um minuto em tua presença, em tua presença, pois a tua palavra fala, mas vale um dia no meio da tua presença do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Tu és bem-vindo, Senhor, tu és bem-vindo, Senhor, pois eu sou tua casa. Para finalizar, diga para ele: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara a tua alma. Glória a Deus, aplaudo o nome do Senhor Jesus. Agradeço a minha oportunidade. Glória a Jesus. Você pode sentar adorando o nome do Senhor. Aleluia. Que bom estarmos aqui e que bom estarmos adorando. E melhor ainda é sentindo a presença dEle. Nós queremos apresentar uma amada que está conosco, veio do Maranhão, com a carta de recomendação da Assembleia de Deus no Maranhão. Uma igreja missionária, Projeto Semear. É a nossa irmã Marileia Jorge de Macedo. Fique de pé. O que nós vamos dizer para ela? Seja bem-vinda em nome de Jesus. A Deoasis ama você. Quem estiver mais próximo, dê um abraço. Hoje é o nosso culto de ensino e nós já vamos passar para o nosso pastor presidente, que vai estar ministrando a palavra hoje. Paz do Senhor para a igreja, amém. Vamos ficar de pé mais uma vez, para nós estarmos lendo a palavra do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia
no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6. Deuteronômio 6, nós vamos ler do versículo de número 6 até o versículo 10. Tem como botar do 6 ao 10 aí? Eu botei do 6 ao 9, né? É só botar mais um versículo depois. Versículo 6 a 10. Quem não achou, está aqui atrás na tela, nós vamos estar lendo, tá, irmãos? E eu quero que você acompanhe essa leitura. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificaste. Fecha teus olhos. Pai querido, nós te louvamos, te glorificamos e te exaltamos nessa noite por essa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estarmos mais uma vez na tua casa para ouvir a tua voz, para meditar na tua palavra. Que o Senhor venha falar com o teu povo, que o Senhor venha falar com a tua igreja, Senhor, nesta noite, e que possamos sair daqui alimentados e edificados por essa palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Toma o seu assento. Esse assunto que nós acabamos de ler, ele vai acontecer numa revisão das leis. O livro de Deuteronômio, ele é considerado, e o seu nome ele explica que é repetição da lei. Então, na verdade, vai haver um resumo que Moisés vai fazer ali antes da entrada do povo na terra prometida. Deus vai usar Moisés para estar explicando aos novos israelitas como se conduzir dentro da terra de Canaã, olhando com uma visão humana, irmãos. O que será que deixou Deus preocupado, se eu posso dizer que Deus fica preocupado? É que Israel estava prestes a tomar posse de algo que Deus havia prometido há muito tempo. E qual é o conceito, irmãos, de uma promessa? O que a gente pensa quando uma promessa se cumpre? A gente imagina alguém entregando na nossa mão um presente de algo que Deus prometeu, e a gente vai tomar posse disso, e isso para nós vai ser uma bênção, mas não é bem assim que está acontecendo nesse momento. Vê que Deus está cumprindo uma promessa que Ele fez há muito tempo. Ele fez a Abraão, Ele fez a Isaque e a Jacó, que Ele daria essa terra. Mas Deus está falando que há risco ali. Há uma preocupação de Israel perder essa bênção. Há uma preocupação de Israel não saber guardar essa bênção de fato e ser abençoado por ela. Deus começa a alertar ele como ele deveria se conduzir dentro desse lugar. Abrindo um parêntese aqui para nós, Deus nos dá bênção, Deus nos dá vitória, mas a gente precisa saber receber até aquilo que Deus nos dá. Tem gente que recebe bênção de Deus e sai da presença do Senhor. Tem gente que recebe uma vitória e não consegue se conduzir nessa vitória. E é justamente isso que Deus está falando para os israelitas. Eles vão receber uma bênção, mas eles vão precisar saber se conduzir nessa nova terra que eles estão recebendo. Por quê? Porque ali dentro tem adversários. Ali há um povo pagão do qual ele vai viver no meio. Então, Deus está preparando o povo de Israel para estar lá dentro. Então, a gente começa a entender que bênçãos do Senhor,
ela vem para nos fazer crescer, ela vem nos dar uma condição nova, mas nós precisamos saber e aproveitar a bênção que o Senhor coloca nas nossas mãos. Deus está falando que os israelitas eles vão enfrentar guerra, vai ter guerra naquele lugar, vai ter luta, mas qual é a luta? Será que é a luta física só? Não, Deus está falando de luta entre, uma batalha entre luz e trevas. Deus diz, guarda a palavra que eu estou lhe dando, ensina aos teus filhos, ensina ao deitar, ensina ao levantar, coloca na porta da tua casa, ata na mão dele, coloca na testa dele, para que ele se conduza dentro desse lugar. Então a batalha que vai haver fisicamente existe, mas Deus está preocupado com outro tipo de batalha, com que o povo venha se corromper espiritualmente. Então Deus está usando o seu servo Moisés para alertar o povo desse perigo iminente, que é muito maior do que um adversário armado. É aquele que faz corromper a alma, é aquele que faz com que a nossa vida entre em perigo espiritual. Sabe, quando eu vejo isso, eu vejo que Deus vem preparando o povo de Israel já de um tempo. E se você for comparar isso a um exército, para se preparar um combatente, leva-se anos. Um combatente, ele não é preparado da noite para o dia. Eu estava vendo uma pesquisa há um tempo atrás, e eu até notei algumas coisas que diz que existem algumas forças especiais no mundo que são tão letais, que elas numa guerra, elas são preparadas para entrar em momentos específicos da guerra. E o Brasil tem uma das forças mais letais que existe. Só perdemos para a Marinha Britânica e os Boina Verde dos Estados Unidos. Então o Brasil ele tem um preparo, e esse preparo ele é feito com muito cuidado, são anos de preparação. Um soldado novo ele já não entra na guerra, numa frente de batalha. Ele precisa ser preparado, e Deus, quando fala conosco sobre batalha, Deus primeiro, antes de qualquer coisa, vai nos preparar, vai nos capacitar, vai nos ensinar como nos conduzir de fato no campo de batalha. E a gente precisa entender que a igreja está vivenciando um momento de guerra espiritual. A igreja está vivendo nesse tempo, talvez um dos tempos mais perigosos da sua existência, porque nós temos visto que lutas travadas têm acontecido nesse tempo, principalmente quando se trata de família. Nós vemos a luta pela quebra de valores, as pessoas tentando destruir a moral da igreja brasileira, e a gente precisa estar atento como crente. Por isso a Bíblia diz que a nossa luta ela não é contra a carne e não é contra sangue, é contra as hostes espirituais da maldade. A nossa luta não é carnal, ela é espiritual, e os crentes precisam saber como se conduzir nesse mundo de trevas. Por isso Oséias capítulo 4 versículo 6 diz algo interessante. Vamos ler aqui junto no 3, 1, 2, 3. O meu povo foi destruído para que não seja sacerdote diante de mim, e visto preste atenção nisso, para que não seja o que? Sacerdote. A Bíblia, ela quando fala em Oséias, ela está dizendo que a liderança deixou de instruir a verdade, a liderança parou de pregar a verdade, por isso o povo começou a se desviar. Então Deus primeiro cobra daquele que está de cima, Deus vai tratar com aquele que está em cima. E eu te falo uma coisa, se o que está em cima não ensinar a verdade, o mundo vai ensinar de forma distorcida, porque
porque as pessoas mais inteligentes, mais bem-sucedidas, mais que estão mais no auge, mais na mídia, nessa sociedade, são as que mais influenciam. Então o jovem, se ele não é ensinado, se o adolescente não é ensinada, se a igreja não é ensinada, ela vai ser ensinada por uma mídia e uma sociedade corrupta. Então Deus vai cobrar do sacerdote, Deus vai cobrar da liderança, porque Deus está alertando que nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha e nós precisamos estar atento, senão perderemos essa guerra. Ele falou de Israel, a bênção está aí, há uma promessa, e ele diz, de Abraão para Abraão, Isaque e Jacó. A gente tem o costume de quê? Achar que nós, quando Deus faz uma promessa, não importa o que eu faça, ela vai se cumprir. Não é assim. Eu preciso estar dentro do querer de Deus, para que essa promessa se cumpra. E outra, mesmo que Deus entregue nas minhas mãos, eu preciso cuidar daquilo que o Senhor me dá, eu preciso zelar por aquilo que o Senhor me dá, senão eu vou perder aquilo que o Senhor me deu. E ele estava falando isso para Israel, cuidado com a terra que você vai, então pegue a palavra, ate ela na testa, ate ela na mão, escreva isso na porta da tua casa, ensine ao deitar, ensine no caminho, ensine ao levantar, para que você seja bem sucedido aonde quer que você vá. Você sabe qual é o desafio da igreja hoje? Um dos maiores desafios é manter a igreja com uma visão espiritual, porque infelizmente o mundo está muito carnal. Então um dos desafios é implantar hoje na igreja uma visão espiritual. Segunda coisa, fazer com que os irmãos tenham o desejo de estar no culto e entender a importância de cultuar a Deus. Isso é outro desafio. Terceiro desafio, trazer o interesse pela igreja, sem nos tornarmos, escute isso, semelhante ao mundo. Eu preciso fazer com que as pessoas sintam interesse de estar aqui, mas eu não posso ser igual ao mundo para atrair ninguém. Eu preciso continuar mantendo o mesmo nível de santidade. Eu preciso continuar mantendo o mesmo nível de comprometimento com o Senhor e entendendo que é Ele que atrai, é Ele que faz o milagre, é Ele que muda a história. Eu não posso colocar um show na igreja achando que eu vou atrair. Eu preciso colocar aqui no primeiro lugar e no centro da igreja a presença dEle e a direção do Espírito Santo de Deus. Eu quero pegar por base nessa noite, nesse estudo, o livro que nós lemos no domingo, Samuel, porque ali conta a transição de Eli, que era juiz e sacerdote, para Samuel, que também era juiz, sacerdote e profeta. Há uma mudança aqui, uma transição que vai acontecer. E interessante que essa transição vai acontecer dentro da mesma casa, no mesmo contexto. E vocês vão entender que gerações caminham juntos. A geração que está fadada ao fracasso caminha junto com a geração da bênção. A geração que está vivendo uma vida de santidade vai caminhar com a geração impura. E dentro dessa casa, Daniel tem isso, mas a gente vai ver aqui dentro de Israel, que mesmo Samuel vivendo debaixo do mesmo conceito, ele não vai se contaminar. Mesmo ele vivendo debaixo do mesmo homem que ensina, ele não vai se corromper. E Deus vai, de fato, surgir de dentro da casa de Eli, um sacerdote totalmente omisso, alguém que vai fazer a diferença. E eu tenho crido muito que Deus vai levantar nessa geração, dentro de igrejas, pessoas que não se corrompam, pessoas que têm uma vida com o Senhor. Dentro de uma mesma casa, você pode ter o sincero e o impuro. Dentro de uma mesma igreja, podemos ter crentes espirituais e carnais. Dentro de um mesmo lugar, nós poderemos ver de fato quem é e quem não é. E a Bíblia manda a gente julgar os da casa primeiro. Então nós vamos ter as características agora
de uma geração de Eli, que está muito presente nesses dias. E a primeira característica que eu quero trazer dessa geração de Eli, que nós temos visto hoje, que nós estamos vivendo com ela hoje, são os indiferentes e os insensíveis. Se 1 Samuel no capítulo 2, no versículo 12, vamos ler no 3, 1, 2, 3. Eram, porém, os filhos de Eli. Espera aí, ele diz que os filhos de Eli não conheciam ao Senhor. Eli é o sacerdote, trazendo para o nosso dia, ele é crente, ele é pastor, porque ele é um homem máximo, ele é o que está em cima. E diz que os seus filhos não conheciam ao Senhor, mas conheciam o culto, conheciam a liturgia, a exposição da palavra, mas não conhecia quem estava sendo cultuado, não conhecia quem estava sendo adorado, não conhecia aquele na qual a oferta chegava até eles. Eles não conheciam, porque eles eram indiferentes, insensíveis, e nunca tiveram uma oportunidade de uma experiência com Deus, que foi ministrado aqui pelo Tiago, que ele falou, porque não se abre o coração, porque não se lança diante do Senhor. Eu disse isso num culto aqui uma vez, a gente não pode aceitar a frieza, a gente não pode aceitar que a gente entre no lugar e saia da mesma maneira. Você precisa se levantar e dizer: Senhor, o que está acontecendo? Eu preciso sentir a tua presença, eu preciso sentir a tua graça. Insensíveis e indiferente. Por que indiferente? Porque às vezes a glória está caindo, mesmo que ele não sinta. Ele poderia falar: tem alguma coisa errada comigo, mas ele se torna indiferente e às vezes debocha da presença do Senhor. Se abre a internet hoje, infelizmente, tanta gente brincando com língua estranha, debochando das coisas espirituais. E pasmem, crente fazendo isso. Homens de Deus e mulheres de Deus que se tornaram indiferentes. É a geração de Eli, que parece que está prevalecendo nos dias atuais. A segunda coisa que nós vemos aqui é uma geração que não é confrontada. Segundo 1 Samuel capítulo 2, versículo 17. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Era, pois, muito grande. Esses moços, o pecado diante de Deus era tão grande, eles desprezavam a oferta do Senhor e o pai dele não confrontava. Eli não confrontava os seus filhos. Eli não afastava. Você quer ver um problema que nós temos? E isso eu não estou te falando de Assembleia de Deus. É que muitos pais não corrigem os filhos. Muitos pais que estão na liderança passam a cabeça na mão. Muitos líderes passam a mão na cabeça de filhos que não querem nada, que estão brincando, mas ele passa a mão porque é meu filho. Uma vez eu escutei uma mensagem, Rony, muitos anos atrás, que um pastor foi muito feliz, que ele disse que o diabo tinha sequestrado os filhos dos crentes para que os pais calassem a boca. Por quê? Porque quando eu vejo meu filho, eu não vou corrigir a igreja porque meu filho está na mesma situação. Então eu faço o quê? Eu me calo. Geração que não é confrontada é uma geração que não vai se consertar. Porque eu só posso ser consertado quando Deus começa a me confrontar, quando Deus começa a falar comigo e dizer: não é esse o caminho é diferente, sabe? Enquanto eu não cobro, enquanto eu não falo, enquanto eu não faço, o mau testemunho afasta muito mais gente do que o bom testemunho atrai. Eu queria que você gravasse isso na tua mente. O mau testemunho, repita isso comigo, o mau testemunho afasta muito mais do que o bom testemunho.
atrai. Você entendeu isso? O mau testemunho joga para fora 10. E o bom testemunho traz 1. Infelizmente é assim. A geração que não quer ser confrontada, né? Eu não vou nem dizer que é geração mimimi, não, irmãos. Tem muita gente boa nisso aí. Tem muito jovem bom nisso aí. Tem muito adolescente bom. Mas essa geração que eu digo não é só de jovem e adolescente. Tem muito velho que não quer ser confrontado, que não quer entrar no caminho, que não quer tomar um puxãozinho de orelha. Quero minha carta. É a primeira coisa. Me dá minha carta. Estou indo embora. Me ofendeu. Porque não quer escutar um não. Não quer ouvir uma palavra de conserto. A geração de Eli é a geração de indiferente, de insensível. Mas é uma geração que também não é confrontada. É uma geração que não aceita ser chamado a atenção. É uma geração que não aceita ser corrigido. Mas essa mesma geração, ela também não tem discernimento. Vai falar de Eli, e eu quero que você leia muito comigo isso, porque aqui está um dos maiores erros, mas um dos maiores acertos também. É 1 Samuel capítulo 1, que diz assim, no versículo 13: porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ali a teve por embriagada, bêbada. E disse-lhe Eli: até quando tu estarás embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Irmãos, esse homem era o sacerdote. Essa mulher estava angustiada. E quando ele olha para ela, e ele vê aquela mulher balbuciando palavras, ele a tem por bêbada. Sabe o que é isso? Falta de discernimento. Quando, já aconteceu conosco, de tu dobrar o joelho num culto e tu chorar, e vem alguém, Deus vai te dar a vitória, nem sabe que eu estou chorando. Aí vem na base do adivinho. Quem me olha de longe e vê alguma coisa pode me julgar, mas não é Deus que está falando. Falta de discernimento. Eu preciso saber quando a pessoa de fato está chorando. Se Deus me revelar, eu vou até ela e com certeza será consolo. Mas se Deus não me revelar, eu tenho que me calar, porque se eu não entendo as coisas espirituais, cabe a ela e o Senhor entender, porque está no mundo espiritual. Essa mulher não estava bêbada, ela estava clamando ao Senhor e pedindo algo sobrenatural. Mas quando eu olho para Ana, eu não vejo uma mulher que pede a carta, ela continua firme, entendendo que a luta não é contra a carne, é espiritual. O problema dessa geração de Eli é que não tem discernimento. Teve um dia, pouco tempo atrás aí, acho que quase um ano atrás, uma banda aí do mundo começou a cantar um louvor. Meu Deus! Olha como é que Deus está fazendo. A menina seminua. Ah, Deus é Deus. A gente mistura o santo com o profano e a gente acha que está tudo bem. A gente não tem noção. Qualquer um pode louvar, mas dizer que é Deus que está fazendo. Até hoje a moça continua no mesmo caminho. Irmãos, não é um louvor, não é chorar, é mudança de vida. Nós precisamos ver lágrimas de arrependimento, mudança, transformação. Mas a gente olha isso hoje como crente, glória a Deus. A gente levanta a mão e ainda dá um glória a Deus, achando que Deus está fazendo coisas maravilhosas. Não, irmãos. A gente tem que ter discernimento quando é Deus que está ali, quando não é Deus. Sabe, eu tive um funcionário lá no Rio. Eu tinha uma loja, e esse funcionário, ele trabalhava conosco e tinha uns amigos que tinham uma loja do lado, na praça de alimentação, e essa loja trabalhava 5 moços lá. Era uma loja até conhecida no Rio, eu esqueci o nome dela agora, uma loja que vende comida chinesa, não, chinesa, aquela comida chinesa. Tinha 5 gays, e esse menino era um deles, desviado da igreja.
Os 5 vivendo na prática do homossexualismo. Inclusive, eles faziam isso às vezes dentro da loja. Esse menino que era crente da nossa loja contou isso para a gente. E ele disse que ele era desviado, esse rapaz lá, yakisoba. E eles foram numa igreja, aonde ele já era da igreja, e esse moço, que estava afastado, também tinha sido. E quando ele chegou lá, o pastor olhou e falou assim: ô meu irmão, vem cantar um hino aqui. Não para esse que era da minha loja, para o outro. E ele pegou o microfone e cantou uns 3 corinhos de fogo, e o fogo pegou na igreja. Mandaram o lugar, começaram a rodar, marchar. E quando acabou, o pastor falou para ele assim: vem pregar na semana que vem. Ele se sentiu mal. Ele falou: não, pastor, pelo amor de Deus, não vem não. Eu não estou na igreja não, estou afastado. E foi embora. Sem discernimento. É emoção. É o poder na emoção. Começa a rodar, achar que Deus está no negócio. Emoção, irmãos. Precisamos de discernimento. Precisamos entender quando Deus está no negócio. Saber se Deus está falando mesmo. Sabe, tem hora que eu chego em lugares e eu falo: Senhor, não usa ninguém para falar comigo não. Quero ouvir a tua voz através da palavra. Quero ouvir o Senhor falar comigo. Porque a gente está ouvindo muita coisa e pouco Deus. Muitas vozes, como Paulo disse, há muitas vozes no mundo e poucas são as vozes de Deus falando. Então a gente precisa ter discernimento e entender quando é Deus. Porque se não for Deus, pode não se cumprir o que falou e lá na frente você ficar turbado. Você precisa saber se é Deus que está falando, se não é Deus que está falando, senão você vai ficar confuso. Então peça confirmação. Pediu a primeira e aconteceu, pede a segunda, pede a terceira, faz igual o Gideão. Vai pedindo até você ter certeza que é Deus que está no negócio, que é Deus que está falando, para você não ficar confuso. Em quarto lugar, geração de Eli é a geração que perdeu a glória de Deus. 1 Samuel 4:11. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Próximo versículo, acho que é o 21. E chamou o menino o quê? Dizendo: de Israel. Gente, vamos botar força nisso aí, vamos lá. E chamou o menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus. Esses moços, que a Bíblia diz lá, que nós lemos, que não conheciam o Senhor, botou a arca no ombro e falou: vamos para a guerra. Quando eles chegaram lá, Israel vibrou e glorificavam a ponto dos filisteus temerem, porque diz que a terra parece que tremeu com um grito deles. E eu fiquei meditando sobre isso, sabe, porque eles pegaram a arca como se Deus estivesse ali dentro da arca, porque a arca era uma caixa de madeira. Deus não está dentro da caixa de madeira, dentro da arca. Aquilo é um símbolo da presença, mas ele não estava lá dentro, até porque Deus, quando se manifestava sobre o propiciatório. Ele não tocava, ele não pisava em cima da arca, ele se manifestava em cima, mostrando que ali era um símbolo da presença dele. Sabe, a liturgia, os símbolos que a gente usa, sabe, não deixa Deus refém de que ele tem que aparecer, que ele tem que vir. O que faz a presença de Deus vir é a tua condição de obediência, é a tua condição de seriedade, de comprometimento. Tem gente que pensa que pega o microfone e fica espiritual. Vocês já viram isso? Está sentado lá, o pastor fala: oportunidade de fulano, já entra assim, ó, meu Deus, receba aí. Aí tu fala: meu Deus,
Esse microfone está ungido. Deus não está refém disso. São os nossos comportamentos que atraem a presença de Deus para nós. Quando você é obediente, quando você é comprometido, o Senhor vai se manifestar e Ele não vai te deixar sozinho. Deus vai levantar no meio da geração corrupta uma geração santa, uma geração diferenciada para confrontar essa geração que está morrendo. Porque Deus também quer convertê-las também. Deus quer trazer de volta também. Deus quer fazer um milagre na vida deles também. Então Deus vai levantar aonde, pastor? Lá em tal lugar? Não, Deus vai levantar no meio dessa geração. Deus vai levantar Samuel e a geração de Samuel no meio da geração de Eli. Aonde Eli começou a ser omisso, Deus vai levantar alguém que se levante para fazer a diferença. E como eu disse domingo aqui, que não foi nessa direção, que quando Deus fala com esse moço, esse menino de 12 anos na época, quando Deus se manifesta para Samuel, a Bíblia diz que Deus vinha a Samuel não com uma palavra de, diga para Eli que eu estou preparando uma bênção, não, uma porta, uma chave, não. Deus falou, diga a ele que eu vou tratar de tal maneira que todo Israel vai ouvir e vai retinir os ouvidos de tão duro que era a palavra que Deus estava dando a um menino, não é um homem, a um menino de 12 anos. A Bíblia diz, se você ler o texto, que Samuel fica deitado até de manhã, ele não pega mais no sono. Tamanho era a preocupação dele de transmitir para Eli, que foi aquele que o acolheu, que o ensinou, uma profecia tão dura. Por isso, naquele momento ele vai ser levantado agora como profeta, porque a Bíblia diz que nenhuma palavra de Dan a Berseba cai por terra, porque ele vai entregar a verdade. E Deus só vai confiar a algum de nós a verdade quando você entregar a verdade. Deus só confia aqueles que têm coragem de falar. Não estou falando de ser grosso, ignorante, mas entregar o que Deus manda, da maneira que Deus manda. Não enfeite. Não bota uma flor no negócio, não. Se o negócio é sério, é sério. Porque é através disso que Deus vai começar a consertar a nação. Sabe, há um tempo atrás eu fiquei olhando, vários pastores se levantaram, vamos jejuar, um jejum em toda a nação, um jejum em toda a igreja, irmãos. E usando o texto de Crônicas ali, mas ali diz algo profundo. O meu povo que se chama pelo meu nome, ele precisa se arrepender, orar, sabe, buscar a minha face. É isso que Deus está falando. Não é só jejum, é um jejum acompanhado de mudança, de arrependimento, de choro. Se não houver isso, não há mudança. Tu vai ficar para sempre batendo a cabeça. Não há mudança, não há mudança. Eu preciso mudar. Senhor, o que eu preciso fazer? Entre, se enquadre, Deus vai fazer. Geração de Samuel é uma geração que vai começar a ser mudada, vai ser mudada pelo Senhor. Primeiro, a geração de Samuel, ela é levantada por Deus. Agora sim, 1 Samuel 2:35. Agora entramos no capítulo 2. E diz aqui, vamos ler no 3, e eu suscitarei Ele fala o quê? Que ele o quê? Suscitará. Deus vai levantar. Então a geração de Samuel é uma geração levantada por Deus. São sacerdotes levantados por Deus.
são aqueles que são levantados para fazer a diferença. É uma geração que não se dobra a esse mundo. É uma geração que, mesmo sendo ridicularizada, mas sabe que foi o Senhor que chamou, é o Senhor que comissionou. E todo aquele que Deus levanta, todo aquele que Deus comissiona, Deus envia e Deus sustenta o ministério. É Deus que faz isso. Se Ele levanta, Ele garante. Se Ele levanta, Ele muda, Ele transforma. João capítulo 17, versículo 14, diz assim: deles a tua palavra e o mundo quê? Os odiou. O mundo não vai amar aquele que está na luz, porque a sociedade está em trevas. Quem está em trevas não ama a luz, mas você que foi levantado pelo Senhor é para justamente iluminar esse mundo. Por isso Jesus disse: vós sois o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Nós somos luz, e aquele que está no mundo está em trevas, mas Deus precisa levantar uma geração que vai fazer a diferença, porque tem muitos lá fora que precisam entrar, porque Deus está chamando as pessoas para a salvação, porque Ele está voltando, Ele está próximo, e Ele tem que fazer isso através da igreja. É a igreja. Eu já vi testemunhos tremendos de Deus até ir em centro espírita, em tocar em vidas lá dentro. Pastor lá no Rio de Janeiro, ele era chamado de Lilico, né? Ele era passista da Mangueira. Esse homem se converteu de uma forma tremenda e diferente. Ele estava preparado para entrar na Marquês de Sapucaí. E quando ele chegou na porta, o pessoal da Globo ali falou assim para ele: e aí, Lilico, e depois desse desfile aí, o que tu vai fazer? Ele disse: depois desse desfile, ele disse que nem soube porque ele falou aquilo. Ele falou: vou entregar minha vida a Jesus. E ele entrou. E ele passou toda a Marquês de Sapucaí escutando um coral de anjo. Ele não ouviu o samba da Mangueira. E ele falou que ele dançava com a porta-bandeira, escutando o hino. E ele ia, quando ele chegou do outro lado, o pessoal: o que foi isso? Que performance é essa? E ele não escutou. Mas Deus não faz isso com todos. Deus precisa da igreja. São testemunhos pontuais, mas a igreja precisa ser luz nesse mundo. E Deus só vai levantar uma geração que não se corrompeu, uma geração séria, uma geração fiel. Deus vai levantar uma geração de Samuel, que não se dobra, que não se deixa enganar. Irmãos, a gente está muito acostumado a passar a mão no pecado, irmãos, até no nosso. Não, mas não é bem assim não, isso aqui dá. E vai levando. E Deus está desagradando a igreja, porque tem muita gente achando que pecar um pouquinho não é pecado. Gente, um pouquinho é pecado. Falhar um pouquinho é pecado. E às vezes a gente vai falhando tanto e vai achando que está tão normal, que a gente já não sente arrependimento daquilo. A gente já não chora mais por isso, não se entristece mais. A gente acha que é normal, aquilo faz parte da nossa vida. Então, por isso que algumas pessoas falam até que é o pecadinho de estimação, porque eu já estou tão acostumado com ele, que ele já não pesa no meu coração. Quando você está sensível a Deus, uma simples coisa machuca o teu coração. A Bíblia diz que Saul, quando perseguia Davi, ele entrou numa caverna. E quem está na caverna? Davi. E os homens de Davi falaram o quê? O Senhor entregou o teu inimigo na tua mão. Davi olhou e falou assim: não, eu tenho discernimento. Longe de mim tocar no ungido do Senhor. Ele foi lá, pegou a faca e cortou um pedaço do manto de Saul. A Bíblia diz que o coração de Davi doeu por ele ter feito isso, por ele ter cortado um pedacinho. Se alguém mete a faca, Deus me deu, Deus aí, o inimigo aí, cadê? Agora.
A gente precisa ser sensível e entender quando é Deus. Quando a gente começa a ficar sensível, o pecado, ele não vai ter lugar em nós, porque a gente vai sentir o peso. Tu vai chegar em casa e vai dizer: Senhor, me perdoe, eu fiz isso, me perdoe, Senhor. Mas quando você está tão acostumado, a gente está se acostumando com aquilo que Deus não se acostumou. A gente está aceitando aquilo que Deus nunca aceitou. E a gente acha que está tudo normal. Segunda situação da geração de Samuel. 1 Samuel capítulo 3, versículo 21, perdão. Obrigado. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. E continuou o Senhor... O que diz aqui? Repita isso. Geração de Samuel é uma geração constante. Não é a presença do Senhor só no domingo. Não é a presença do Senhor só no júlio profético. É a presença do Senhor todos os dias. O Senhor continuou. É uma geração que permanece. É uma geração que tem prazer nas coisas espirituais. É uma geração que mesmo com dificuldade continua lutando, pregando e fazendo a obra do Senhor. A geração constante é essa. Está aqui a nossa irmã lá do Maranhão. Ela veio para cá, eu não sei se ela está passeando, mas ela podia não estar na igreja, mas ela fez questão de vir a uma igreja. Ela fez questão de estar aqui, de ouvir Deus. Então eu quero que você entenda uma coisa. Quando a gente vai viajar, eu e minha esposa, a gente chega em algum lugar, tem alguma igreja aqui? Para a gente fazer uma visita. Porque aonde você vai, o Senhor está contigo. Aonde você chega, o Senhor está ali. Eu uma vez falei, eu ia viajar, eu era solteiro. E eu falei: Deus, eu estou indo passear. E eu solteiro. E eu falei assim: mas vai comigo, Deus. Eu não estou indo para farra, eu estou indo para descansar, para passear. Quando eu cheguei na rodoviária, naquela época não tinha dinheiro para avião não, né, irmão? Tem que ser rodoviária mesmo. Quando eu pisei na rodoviária, veio um moço. Ele estava um pouco sujo, eu falei assim: deve me pedir um dinheiro, eu vou dar um dinheiro para o almoço dele, né? Quando ele chegou perto de mim, aí eu falei: pois não. Ele falou assim: eu quero uma oração. Eu falei: Deus, o Senhor não leva na brincadeira não. Eu falei que o Senhor estava comigo. Faz uma oração por mim. Aí eu orei por ele. Quando eu fui dar o dinheiro, ele falou: não quero dinheiro. Eu sou um diácono desviado da casa do Senhor. Eu vim de Minas para cá, isso lá no Rio de Janeiro. E ele falou assim: eu estou perdido aqui. Aí eu falei: não, vai almoçar sim e tal. E conversamos ali, eu orei por ele de novo. E ele foi embora e eu vi o peso de você ser um crente. O peso de você estar fazendo a obra do Senhor. Deus, Ele cobra de nós em todo o tempo. Não há brincadeira, então nós temos que ser o quê? Constante, permanecer. A geração de Samuel é a geração que está em todo o tempo tu é crente, todo o tempo tu é servo. Aonde você entrar, qualquer ambiente que você tiver, o Senhor está contigo. Então tu tem que ser luz dentro daquele lugar. Criado num ambiente de Ofne e Finéias, mas com comportamento diferente. Criado num ambiente onde a espiritualidade era banalizada, com comportamento diferente. Criado num ambiente onde havia desprezo pelas coisas santas, mas o Senhor estava com ele lá, e ele foi erguido. A gente já está caminhando para o final. Por que Deus permitiu tanto tempo esses jovens pecando e fazendo atrocidade diante do templo e com as ofertas do Senhor, que nós lemos ali, que não era nem para ler naquela hora, mas lemos, né? Por que Deus permitiu isso, irmãos? Você já parou para pensar nisso? Esses homens, eles metiam a mão com um garfo antes da oferta ser queimada. Era proibido. O sacerdote tinha parte sim da oferta, mas ele tinha que pegar depois que a oferta fosse queimada. E o povo dizia: calma, espera. Ele: não, vou pegar agora. Eles se prostituíam na porta do templo.
Por que Deus permitiu isso? Por que Deus está permitindo tanta coisa na igreja? Se Deus não era tão assim, tão compassivo assim. Vocês lembram de Arão? Os 2 filhos de Arão? Nadab e Abiú? Vamos ler aqui Levítico capítulo 10, no versículo 1 e 2. Vamos no 3, 1, 2, 3. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo. Fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes... Versículo 2. Então saiu o quê? Talvez você fale assim, pastor, mas eles ofereceram fogo estranho, pastor. Por isso que Deus matou eles na hora lá. E quantos hoje estão oferecendo isso? Fogo estranho. E você não vê morrer? Era no Antigo Testamento. Ué, o tabernáculo estava lá, não estava? E Ofni e Finéias também não era no Antigo Testamento? E eles também não estavam diante do tabernáculo do Senhor? Por que Deus não matou esses jovens? Por que Deus matou Ananias e Safira? Atos capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Versículo 4. Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? E Ananias, ouvindo estas palavras, por que Deus matou Ananias e Safira? Talvez você diga, pastor, eles mentiram ao Espírito Santo. E quantos mentem hoje, não acontece nada? Eu vou explicar por quê. Quando Deus fala e Arão está ali, há um nível de santidade extremo. Há um nível de santidade muito grande. Deus está sobre o tabernáculo. Deus fala ali naquele lugar. Então há uma presença de Deus muito forte. Por isso, com a presença de Deus forte ali, perto do povo, o pecado não é tolerado. Ananias e Safira foi o início da igreja. O Espírito Santo acabara de descer sobre os homens. O Espírito Santo começa a guiar a igreja em Atos. Há um nível de santidade muito forte. Há um nível muito grande da presença de Deus no meio da igreja. Ananias e Safira morreram por isso. Quando a época de Eli acontece, a Bíblia diz que a palavra de Deus era o quê? Escassa. E não havia visão manifesta. Deus estava longe. Hein, pastor John? Deus longe. Deus longe, o pecado prolifera. Quando Deus está perto, o pecado é tratado. Se a igreja começa a orar, começa a pipocar pecado dentro da igreja. Se a igreja começar a orar, Deus vai começar a fazer coisas grandes dentro da igreja. Mas se a igreja estiver deixando Deus longe, o pecado não vai ser tratado. Muito pelo contrário, vão subir em pecado, vão pregar em pecado, vão cantar em pecado e o pecado vai continuar. A igreja de Laodiceia, e a gente usa um jargão, aonde a gente diz assim, o Senhor, Ele está batendo na porta do ímpio. Não, no coração do ímpio não está. A Bíblia diz em Laodiceia, Ele dizendo, eis que estou à porta e bato. Que porta é essa? É a porta da igreja. Se alguém ouvir a minha voz,
abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Jesus está fora da igreja de Laodiceia, porque o povo botou ele para fora. Enquanto ele estiver fora, o pecado prolifera, a igreja fica morna, mas quando ele entra, o pecado é tratado e as coisas começam a tomar um rumo de santidade. Releblaçou, fica de pé. Aumente o nível de santidade e aumentará o nível da cobrança. Aumente o nível da santidade e a igreja vai caminhar séria com o Senhor. Aumente o nível de santidade e você vai ver Deus começar a agir na igreja como Ele agia no passado. Mas enquanto a gente se acostumar com a geração de Eli, olhar para a geração de Eli e achar a geração de Eli bonitinha, porque ela está no TikTok, a gente não vai ter o nível de santidade que a gente quer. Não queira reclamar de Deus pela falta de milagre. Não queira reclamar de Deus pela falta de milagre quando a gente não quer se enquadrar com o Senhor. Não reclame de Deus porque o paralítico não anda mais. Não reclame de Deus quando os demônios não caem mais na igreja. Não reclame de Deus, porque a igreja não quer santidade. A igreja quer like. A igreja quer ser bem aceita no mundo. A igreja está aceitando as coisas do mundo. A geração de Eli é uma geração que é indiferente, insensível, não tem discernimento, não gosta de ser confrontada. Mas se nós entendermos que Deus nos chamou para sermos geração de Samuel, a igreja vai ter um nível mais alto. A gente está abrindo um templo aqui e eu vou conversar com alguns obreiros sobre isso. Deus está nos chamando para um outro tempo. Não para um outro templo, mas para um outro tempo. Tempo de santidade, tempo de vida com Ele, tempo de buscar a face, tempo de se dobrar e de dizer: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Mas para eu dizer eis-me aqui, como Isaías disse, eu preciso ter minha boca queimada para parar de falar o que não deve, a minha mente queimada para eu não ter que pensar o que não deve, os meus olhos queimados para tirar os olhos daquilo que é impróprio. Aí eu vou falar eis-me aqui, porque Isaías só disse eis-me aqui depois que ele foi purificado. Você está disposto a isso? A pagar um preço? Se você estiver disposto, o Senhor está disposto a fazer. Porque o que mais Deus quer fazer com que a sua igreja volte a ser o que era. Em Jeremias ele disse: lembro-te de ti, de quando andavas após mim no deserto. Eras a menina dos meus olhos. Alai com blefai arabandoias. Ei onderei calamaya noreblas. Elemanduri calabaya chorehaias. Oh Espírito de Deus. As minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pro Senhor entrar
diga, é só bater, é só bater que eu vou abrir pro Senhor Jesus entrar. Será que você pode dizer isso? E já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, as minhas lamparinas, as minhas lamparinas estão acesas, eu só estou te esperando.